Bom dia, bom dia, bom dia, mulheres de valor, mulheres de Deus, mulheres que estão buscando a presença do Deus Altíssimo. Nós estamos aqui para mais um devocional posicionada. E hoje a palavra de Deus que atingiu como flecha o meu coração tem falado sobre um tempo que eu tenho vivido, né? E às vezes nós não conseguimos compreender os tempos. Falei isso em um dos devocionais da semana passada, né? Que nós precisamos compreender o tempo que nós estamos vivendo. E a partir dessa compreensão a gente possa dar o passo adiante, né? Para além daquele tempo, para algo novo que Deus tem para cada uma de nós. E eu vivi um tempo de luto, né? Eu perdi meu irmão e essa semana estão completando 2 anos do falecimento dele. Ontem, domingo, ele estava de aniversário, então ele estaria de aniversário, né? Então tem sido um período assim bastante desafiador, porque agora nós temos as festas de final de ano e a gente quer que todas as pessoas que a gente ama estejam na nossa volta, né? Isso é muito difícil, né? É o terceiro ano que nós estaremos, terceiro Natal que nós estamos passando sem ele. E eu fui orar, né? Coração angustiado, triste, né? Por reviver todos aqueles sentimentos que envolveram a data. E o Senhor falou comigo e eu senti no meu coração de estar trazendo aqui para você. Nós vamos ler segundo livro de Samuel, tá? Então Samuel 2, capítulo 12, a partir do verso 15. Nos diz o seguinte: depois que Natã voltou para casa, Natã era um profeta da época de Davi, tá? Aqui nós vamos contar uma história sobre Davi. O Senhor fez adoecer gravemente o filho de Davi com a mulher de Urias. Davi suplicou ao Senhor que poupasse a criança. Jejuou e passou a noite prostrado no chão. Nós vamos seguir lendo, mas eu quero só trazer um contexto, né, para que você compreenda essa história. Davi era rei de Israel, tinha sido colocado sobre o povo de Deus, né? Estava vivendo um tempo que era uma profecia do Senhor sobre a vida dele. Mas ele, infelizmente, ele pecou contra Deus, né? Ele viu uma mulher se banhando, né? E ela era mulher de um dos oficiais do exército dele, um oficial extremamente leal a Davi. E ele foi e tomou ela, né? Tiveram relações e ela engravidou. E quando ele soube que ela estava grávida, ele mandou Urias de volta para a guerra para que ele ficasse no fronte de batalha para que ele morresse, né? Então, Davi ali gerou uma situação e depois tentou talvez um sentimento de arrependimento, né? Desfazer aquilo, só que ele tornou a situação ainda pior. E diante de Deus, ele descumpriu diversos mandamentos da palavra. Quero que você entenda algo que Deus falou muito comigo, né? Quando eu li algumas partes aqui do texto, eu quero que você entenda que Deus não é um Deus ruim, né? Só que existem leis no nosso universo, leis que regem o universo. E essas leis, quando elas são descumpridas, elas geram consequências. E às vezes as consequências serão de morte, né? Não é nesse âmbito da palavra que eu quero falar hoje, mas é algo que Deus falou comigo também durante esse devocional, a leitura e estudo dessa palavra. Então, nós vamos continuar ali no verso 17. Então, no 16, né? Diz que Davi então suplicou ao Senhor que poupasse a criança, jejuou e passou a noite prostrado no chão. Eu quero que você entenda que aqui o profeta Natã foi visitar Davi e falou sobre o pecado que Davi havia cometido. E Davi se arrependeu quando ele veio a lucidez, né? Poxa, eu pequei, e essa era uma característica de Davi, por isso que dizem que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque quando ele pecava, ele se arrependia e ele não voltava a cometer aquele mesmo pecado, aquele mesmo erro, né? E aqui Natã então foi trazer um alerta para Davi, uma mensagem do Senhor falando: olha, você errou e errou feio. E aí ele pede perdão, eu me arrependo, pede perdão, e aí o profeta Natã diz: não, o Senhor te perdoa, né, Davi, mas o seu filho vai morrer, né? E aí, logo que Natã sai da casa de Davi, então a criança começa a adoecer, a ficar muito mal, e Davi
começou a orar e jejuar e buscar a Deus, né, para que Deus poupasse a criança, né? Imagino eu que Davi tenha até dito para Deus, olha Deus, né, me leva no lugar do meu filho, mas deixa o meu filho aqui, né? Então no verso 17 diz assim, os oficiais do palácio insistiram para que ele se levantasse e comesse com eles, mas Davi se recusou. No 7º dia, a criança morreu. Os servos de Davi ficaram com medo de contar para ele, dizendo, não ouviu os nossos conselhos quando a criança estava doente. Se lhe contarmos que a criança morreu, poderá cometer uma insanidade. Davi percebeu que estavam cochichando e compreendeu o que havia acontecido. E aí ele perguntou, a criança morreu? E eles responderam, sim, ela está morta. Então Davi, verso 20, tá? Então Davi levantou-se do chão, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Foi ao santuário e adorou o Senhor. Depois voltou ao palácio, pediu que lhe trouxessem alimento e comeu. Seus servos ficaram perplexos. Não o entendemos, disseram. Enquanto a criança estava viva, o Senhor chorou e jejuou. Agora que a criança morreu, o Senhor parou de lamentar e voltou a comer? Então Davi respondeu, enquanto a criança estava viva, eu jejuei e chorei, pois pensava, quem sabe o Senhor terá compaixão de mim e deixará a criança viver? Mas por que jejuar agora que ela morreu? Poderia eu fazê-la voltar? Um dia irei até ela, mas ela não voltará a mim. Até aqui. Muitas vezes nós estamos passando por um momento de luto e nós não compreendemos os sentimentos, não compreendemos a morte. Mas eu quero te dizer que a morte é um novo nascimento. Nós voltamos para o nosso lugar de origem. Eu creio que a morte é a melhor coisa que pode acontecer para qualquer ser humano. O ser humano do bem, que sabe, né, que tem seu lugarzinho no céu, reservado lá do lado de Jesus. Mas nem todas as pessoas têm essa compreensão e isso acaba tornando o período de luto muito difícil. Aqui a gente leu Davi, né, jejuando, orando, prostrado, sem comer, enquanto o filho ainda estava vivo. E eu quero me atentar aqui com você ao verso 23, onde ele diz assim, por que jejuar agora que ela morreu? O filho dele tinha morrido, ele não tinha mais o que fazer. Não tinha mais por que jejuar, não tinha mais por que se entristecer, por que se trancar no quarto. Não havia mais motivos. A criança estava em um lugar muito melhor do que ele. Então ele precisou levantar e seguir a vida. E quantas vezes na nossa vida, aqui eu estou falando do luto de perder uma pessoa, né? Mas quantas vezes nós vivenciamos o luto de perder algo valioso na nossa vida? Às vezes um bem material, às vezes uma empresa, às vezes é uma pessoa, às vezes é uma separação. Não perder uma pessoa de a pessoa morrer no plano físico, né? Mas de haver uma separação, sabe? Quantas vezes nós passamos por esse processo de luto e nós nem nos damos conta que estamos passando por esse processo. Mas Davi fala algo valioso nesse versículo. Eu preciso viver. Enquanto meu filho estava aqui, eu pude orar e clamar a Deus pela vida dele, eu fiz. Agora eu não tenho mais o que fazer. Então agora eu vou voltar a viver. Não quer dizer que Davi aqui não estava triste, não quer dizer que ele não lamentou a morte do filho, não quer dizer que ele não se trancou no quarto e não chorou por diversas vezes quando a saudade batia a porta. Não, nós não estamos falando disso. Com certeza Davi fez isso porque ele era um ser humano normal, assim como eu e você. Mas ele também entendeu que ele precisava continuar. Porque Deus tinha dado a oportunidade para que ele estivesse vivo nesse plano natural. Assim como Deus deu oportunidade para mim e para você. Sabe, às vezes nós não entendemos a consequência das coisas. Mas eu quero te dizer algo e eu quero que você grave isso como uma tatuagem no seu coração. Deus é bom em todo o tempo.
e Ele tem propósito sobre todas as coisas. Não importa se você entende ou não o que você está passando. Não importa se você entende ou não o luto que você vem vivendo. Não importa se você entende ou não esse furacão que você está ali no meio e as coisas estão girando na sua volta e nada acontece e você não consegue sair daquele redemoinho. Não importa, Deus tem propósito, inclusive, nesse lugar. E o principal propósito desses lugares é o nosso amadurecimento espiritual e emocional. Sabe, às vezes a gente precisa olhar para trás, acessar esses lugares devastos, esses lugares de seca, esses lugares de deserto que a gente passou. Nós precisamos olhar para o nosso passado, acessar esses lugares e analisar se tem algo lá naquele processo que você não amadureceu. E aí você vai buscar amadurecer para que esse processo não se repita na sua vida. E assim são com todas as coisas. É importante a gente compreender que para todo nascimento há uma morte, né? E nós precisamos comemorar a morte também. A pessoa vai fazer falta pra gente aqui na Terra? Vai, com certeza vai. Meu irmão faz muita falta pra mim. Muita falta. Eu sinto muita saudade dele. Quando eu vejo coisas que envolvem quem ele era, o que ele fazia, a profissão dele, o jeito dele falar, a roupa dele vestir. Muitas vezes eu vou num posto de combustível, ouço barulho de um caminhão, né? E aquilo já queima no meu coração. Porque quantas vezes eu moro bem próximo de uma rodovia, e uma rodovia que ele trafegava, era um lugar que era caminho dele, né? 1, 2 vezes na semana ele passava. E quantas vezes eu olhava, via um caminhão da cor do dele, e olhava para ver se não era ele. E eu não deixei de fazer isso. Se passaram 2 anos e eu não deixei de fazer isso. E eu não sei se um dia eu vou deixar de fazer, porque o meu coração sente saudade. E tá tudo bem a gente sentir saudade. O que a gente não pode é deixar de viver. E isso Deus tem me ensinado dia após dia, né? Então que essa palavra penetre no seu coração, que você compreenda que independente do lugar que você está hoje, haverá o tempo de luto, haverá o tempo do jejum, haverá o tempo da tristeza, haverá o tempo em que você vai sim precisar ficar trancado num quarto, chorando e lamentando, mas vai haver o tempo, e esse tempo não demora, em que você vai precisar fazer como Davi fez aqui, ó. Levantar-se do chão, lavar-se, perfumar-se, trocar de roupa e ir ao santuário adorar o Senhor. Porque Deus sabe o que é melhor para cada uma de nós. Então, eu estou vivendo esse tempo onde eu preciso me levantar do chão. Eu preciso me lavar, eu preciso me perfumar, eu preciso trocar de roupa e me vestir para o novo de Deus. O meu luto vai passar? Talvez não. Talvez ele demore um tempo ainda para passar. Mas eu preciso me levantar. Eu preciso ir ao santuário e adorar o Senhor, porque Ele é bom e a vontade dele é boa, perfeita e agradável em todo tempo, em todo lugar e independente da situação. Amém? Compartilhe essa palavra com aquela amiga que precisa ouvir essa mensagem. Eu sei que se Deus me trouxe até aqui nessa manhã com essa palavra tão pontual e direcionada, é porque existem mulheres que estão ainda lamentando quando não tem mais o que fazer, quando a morte já veio, quando tudo já foi tirado, não tem mais o que fazer, o lamento precisa cessar e você precisa viver o novo que Deus tem sobre a sua vida. Amém? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua caminhada.
Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração, que eu tenho meu caderno de oração e estarei orando por você. Deus abençoe sua vida. Um beijo no coração.